E agora, como sempre, a análise dos nossos comentaristas sobre tudo que foi dito nessa transmissão de hoje. Começando com você, Zé. José Maria Trindade, lá em Brasília, que destaca dessa live de hoje, Zé? Muito bem, bem na hora, né? Olha, Vitor, o presidente falou um ponto importante aí dessa decisão do ministro Nunes Marques, que cancelou, né, anulou a decisão do TSE de cassar o mandato do deputado Fernando Francisquino, deputado estadual. E aí ele mostra que o deputado tem o direito de falar o que quiser, liberdade de expressão. Foi eleito exatamente para isso, né? E ele diz aí que, inclusive, algumas pessoas que criticaram, como a Érica Cocai, que fez críticas aí à Justiça Eleitoral dizendo que houve fraudes nas eleições, ele dizendo que ela tem o direito, e tem o direito de falar, porque foi eleita deputada, né? Agora, eu gosto de insistir nesse ponto aí da história do lockdown. Foi o maior erro da humanidade. Ah, mas é pensar demais na economia? Não. Fechar o mundo, fechar o planeta Terra e não saber quando vai abrir foi de uma irresponsabilidade muito grande. O presidente Jair Bolsonaro tentou evitar esse fechamento geral e o Supremo decidiu que os governadores e prefeitos é que tinham as rédeas do controle da pandemia. E aí deu no que deu, né? Quem não tinha emprego fixo, quem não era funcionário público, ficou em dificuldade extrema. Não fosse o governo criar o Auxílio Brasil, a situação teria sido pior. E ele fala exatamente no momento de recuperação da economia. Esse resultado aí do aumento de 1% no PIB brasileiro no primeiro trimestre é importantíssimo. Isso porque o quadro mostra ali o crescimento no setor de serviços. O serviço só cresce quando as pessoas se sentem confortáveis para consumir cabeleireiros, transportes, ir a bares, restaurantes, né? Isto é serviço. Este é um crescimento real. Patinou ali na indústria, no agronegócio, mas é um bom resultado, né? Sobre essa fala última aí de consertar estradas, de fazer estradas, esta ligação de Belo Horizonte para Governador Valadares, para chegar em Medina, é uma estrada assassina, é uma estrada que mata, perigosa, muito movimentada. Talvez uma das piores estradas que eu já andei no país. E olha que eu já rodei, porque eu gosto de andar de carro, de viajar de carro. É um ponto positivo demais. Houve vários projetos, mas a execução é agora, a conclusão é agora, isso é muito importante, né? E a Valec, criada para ajudar outra estatal, e outra estatal criada para privatizar a outra estatal. Olha, isso aí é consumir dinheiro público, cabide de emprego. Essas empresas que não fazem nada têm diretores, tem presidente, diretor, salários extras. Veja que ponto o Brasil chegou. Uma conversa boa, viu? Análise agora da Ana Paula Henkel, que destaca da live de hoje, Ana. Bom, Vitor, eu não tem como não tocarmos, né, no assunto do que aconteceu com o PCO, com o próprio tweet que o presidente mencionou também do Partido dos Trabalhadores, né, um tweet que, se eu não me engano, deixa eu ler aqui, que eu até acabei de twittar. Ele diz o seguinte, tá aí, ó, Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. Um tweet do Partido dos Trabalhadores de 17 de maio de 2016, o partido do ex-presidiário, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes advogou, né, para uma organização criminosa e maquiou aí dados. E, no entanto, né, onde está o tal flagrante perpétuo que ele aplicou para o deputado Daniel da Silveira? Isso a gente vai ter que acompanhar, porque não é possível, né, que um lado pode falar tudo. Agora, muitos estão dizendo que essa censura colocada ao PCO é para tentar colocar uma certa equivalência que não existe, mas aqui, como nós dissemos, nós não vamos defender nenhuma censura, seja para a direita, seja para a esquerda, seja para o centro, e isso é o correto de fazer. Mas
eu gostaria de focar nas coisas boas, né? Nós falamos tanto do ex-presidiário, de ministros que se acham aí donos do Brasil, tiranos, adoram umas canetadas inconstitucionais, e eu acho importante nós colocarmos aí um asterisco bem, né, bem importante no fato de que o Brasil voltou ao top 10, né, do ranking de maiores economias do mundo. Olha, na nossa frente, Vitor, eu puxei aqui esse ranking. Número 1, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Canadá, Itália e, orgulhosamente, o Brasil aí no 10º posto, no 10º lugar. Obviamente que nós não podemos falar dessa volta sem duas pastas, aliás, 3 pastas importantes, né? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, agora concorrendo ao governo de São Paulo. Muito da economia aqui nos Estados Unidos, Vitor, ela é saudável porque existe uma infraestrutura muito bem estabelecida para ecoar a produção, as produções, né, do que chega, do que sai, do que é produzido e consumido internamente nos Estados Unidos. E esse foi um ponto principal da administração do presidente Jair Bolsonaro com a pasta do ministro Tarcísio. O foco na nossa infraestrutura, nas nossas rodovias, né, na nossa malha ferroviária também, que ainda tem muito potencial para crescer ainda mais, nos nossos portos, e isso vai gerar a estrutura capacitada, a estrutura forte para que a nossa economia possa crescer. O Fiuza comentou no começo do programa, né, a comparação do Brasil com o nosso vizinho aqui, a Argentina, né? Infelizmente, a Argentina hoje é uma carta aí fora do baralho, está na lona, mas se compararmos a própria recuperação do Brasil saindo da pandemia com um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, que está liderando aí o ranking, né? Número 1 aqui no ranking dos top 10 das maiores economias do mundo, nós estamos atravessando aqui uma inflação de 8,5% ao ano, prateleiras vazias, a gasolina com um preço histórico, né? Um país que poderia ter a total independência energética, estava caminhando para esse cenário com o presidente Donald Trump, e que só não está pior, Vitor, por causa dos estados republicanos que têm uma economia aí bem mais liberal e trabalhando com pontos importantes, pontos econômicos importantes, como o ministro Paulo Guedes quer implementar no Brasil. Para finalizar, Vitor, mais uma vez o presidente toca no nome aí, né, na nossa liberdade, na palavra liberdade, que eu acho que é o centro, o ponto principal do que estará nas cédulas em outubro desse ano. A nossa liberdade de escolha, de trabalhar, de empreender, de orar, né, de adorar aí a liberdade religiosa, a liberdade econômica e principalmente a liberdade intelectual do cidadão brasileiro poder questionar as coisas que ele ache pertinente questionar, sejam as urnas eletrônicas, a lisura do nosso processo eleitoral, as reformas importantes que nós ainda precisamos passar no Congresso. Então é muito importante, e hoje foi um dia, né, mais um dia que a liberdade de expressão no Brasil, ela foi aí enforcada e colocada na pastinha das inconstitucionalidades de um ministro da Suprema Corte do Brasil. Lembrando que quem for eleito em outubro desse ano, o presidente, ele vai nomear e indicar mais 2 ministros em 2023 para o STF. Análise agora é do Guilherme Fiuza. Com você, Fiuza. Pois é, Vitor, a presença do Adolfo Saxida, atual ministro das Minas e Energia, trouxe a conversa para a área de origem dele, que era o Ministério da Economia. E ele fez, né, trouxe esse cenário que o Zé e a Ana já colocaram aí em diversos aspectos, só vou acrescentar que observa que o real, o ministro Saxida, né, observou que o real é a 4ª moeda que mais se valorizou esse ano no mundo. O Brasil tem dentro do G20 um dos melhores índices de queda de desemprego. E o Brasil, como eu coincidentemente comentava no início do programa, ele volta a ter uma fluência
né, de investimentos, né? Ele volta a ter um fluxo do investimento estrangeiro direto em níveis chegando, segundo o ministro Saxida, aos patamares de 10 anos atrás. O que acontecia 10 anos atrás? Acontecia o julgamento do mensalão. 10 anos atrás, portanto, quando a situação, não da economia brasileira, a situação da sociedade brasileira começou a se deteriorar por vários motivos, todos associados à tomada de assalto do Palácio do Planalto pela gangue do Lula, acontecia o julgamento do mensalão. O mundo passava a perceber quem é que estava mandando no Brasil. E dali para frente foi ladeira abaixo. Teve ainda quase 4 anos de suplício, de agonia, com esses que, mesmo se fossem honestos, Dilma Rousseff, Guido Mantega, Nelson Barbosa, eu não estou nem falando aqui de delinquência mais, estou falando de saber fazer conta, de saber gerir, né? Mercadante, Dirceu, palpitando em tudo, enfim, aquele BNDES, né? Aquele Banco Central que a Dilma Rousseff decidia a taxa de juros assim, lá do Palácio, gritava lá para o Tombini, baixa aí. Isso tudo que quem é mais ou menos atento à cena brasileira sabe como era, ou seja, um desarranjo institucional, uma tomada, né? O ministro estava se referindo também, ou melhor, o presidente Bolsonaro estava se referindo à delação do Antônio Palocci, em que ele mostrava o que todo mundo já tinha visto, que a Lava Jato já tinha demonstrado, mas que praticamente todos os setores, né, ao alcance do governo federal foram aparelhados com motivos de tomada, intoxicação política e desvio de dinheiro público. Então, nesse estado de coisas, evidentemente, a situação foi se deteriorando em várias áreas da economia e hoje está retomando o país, desde, inclusive, depois do impeachment, já no governo do presidente Temer. Isso não é um elogio ao Temer, né? Alguns confundem um pouco. Aliás, o Temer é o responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes, que está tendo um mau protagonismo aí, e o Temer é o responsável e recentemente até afiançou que acha que vai ser ótimo o Alexandre de Moraes na presidência do TSE na eleição. Então, não é elogio ao Temer, apenas mostrando que, em 2016, o país se livrou dessa tomada de assalto aí, do poder público. E este grupo, liderado pelo Luiz Inácio da Silva, que está aí falando pelos cotovelos, mentindo pelos cotovelos, eles estão aí sendo lambidos, paparicados por intelectuais, por agentes do sistema financeiro, enfim, empresários, né? Uma coisa vergonhosa. Quem paparica o Lula justamente quer a desgraça do Brasil, porque é dessa desgraça que o país se livrou, né, em meados da década passada. E, justamente, os números da economia hoje, apesar da tempestade perfeita, apesar de pandemia, de lockdown desvairado, sem absolutamente nenhum critério, hoje nós sabemos que, sim, com solidez, com consistência, os indicadores brasileiros, que é o que importa para a sua vida. Se você não tem um padrinho desse aí, dessa bolha, se você não está com o seu boizinho na sombra, protegido em algum gabinete desse, o que interessa para a sua vida é isso, principalmente da parte do governo, né? Que o dinheiro do seu suor, do fruto do seu trabalho, essa riqueza possa ser aí desfrutada por você e pelas pessoas livres. Então, é isso aí, é um momento de retomada econômica. O ministro Saxida, hoje nas Minas e Energia, mostra que nós já falamos aqui, nós já criticamos várias áreas desse governo, mas, de fato, em termos de política econômica, é um governo que tem tido uma ação exitosa
num dos momentos mais difíceis da história do país.